Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O Poder Executivo promete economizar quase 115 bilhões de reais para pagar os juros da dívida pública no ano que vem. O superávit primário de 2% é uma das metas do orçamento federal. O texto foi entregue hoje ao presidente do Congresso. Cabe aos parlamentares analisar, modificar e votar a proposta com os gastos e receitas da União. O reajuste do salário mínimo vai ser de 8,8% em relação a 2014 e representa um aumento de 22 bilhões de reais nas contas públicas. O cenário econômico considerado prevê inflação de 5% e crescimento de 3% do PIB. O ministro da Fazenda acredita que a conjuntura de 2015 será melhor. É lícito prever que em 2015 a economia internacional estará um pouco melhor do que ela esteve em 2014, 2013 e tudo mais. Além disto, nós começamos o ano de 2014 com vários problemas. O problema da seca. Tivemos uma seca que afetou principalmente os preços da energia, causou, portanto, uma pressão inflacionária. As áreas que receberão mais investimentos serão saúde, educação, combate à pobreza e infraestrutura, incluindo o Programa de Aceleração do Crescimento e o Minha Casa Minha Vida. Para a educação foram destinados quase 50 bilhões de reais a mais do que o investimento obrigatório previsto na Constituição. E na saúde foram quase 10 bilhões de reais a mais. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, veio entregar pessoalmente a proposta de lei orçamentária ao presidente do Congresso. Repetiremos, como em outros anos, o trabalho conjunto entre o Executivo e o Legislativo para que o Brasil possa começar 2015 com o orçamento aprovado. Esse é o desafio, é votar o orçamento até o final do ano. Nós vamos ter certamente um ano mais difícil em 2015 e é fundamental que nós tenhamos um orçamento com começo, meio, fim, execuível, para que o país possa retomar a confiança. A proposta de orçamento chegou ao Congresso antes do prazo final estabelecido na Constituição, 31 de agosto. Para não limitar as despesas do governo, o projeto tem que ser votado até o fim do ano. Veja o caminho que ele deve percorrer até chegar ao plenário. O projeto de lei orçamentária vai para uma comissão mista, formada por 12 senadores e 25 deputados. Na CMO, ele é dividido em 10 grandes áreas, como saúde, educação e segurança. Nessa fase, os parlamentares apresentam emendas individuais, de bancada e de comissões. As emendas são sugestões de gastos que podem ser incluídos na proposta original. Depois de passar pela CMO, o projeto é analisado em sessão do Congresso. Como no ano passado, o orçamento chega ao Congresso sem que a Lei de Diretrizes Orçamentárias esteja valendo. A LDO deveria ter sido aprovada no mês de julho. Agora, os parlamentares terão que analisar os dois projetos. Se os senadores e deputados não aprovarem o orçamento até o dia 31 de dezembro, o Poder Executivo terá as despesas limitadas. A cada mês, só poderá gastar o equivalente a 1/12 do que foi previsto para custeio. De pronto fica autorizada todas as despesas obrigatórias, inclui pessoal, serviço à dívida, transferências constitucionais, gastos previdenciários. Chegou ao Congresso uma medida provisória que destina 5 bilhões e 400 milhões de reais ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A MP 655 foi lida hoje em plenário e será analisada por uma comissão mista formada por deputados e senadores. O FIES é um programa que financia a graduação em faculdades particulares para estudantes com renda familiar de até 20 salários mínimos. O presidente do Senado confirmou hoje que na semana que vem haverá votações no plenário. Na pauta estão projetos polêmicos, como a aposentadoria especial para servidores deficientes e o adicional por tempo de serviço para juízes e promotores. Na próxima terça-feira, os senadores se reúnem para votar 15 propostas no plenário. A primeira é a medida provisória que tranca a pauta. A MP aumenta a quantidade de biodiesel adicionada ao diesel de 5% para 7% a partir de novembro. Uma mudança no texto feita pelos parlamentares
também vai permitir aumentar o percentual máximo de etanol na gasolina, de 25% para até 27,5%. Ganha o meio ambiente, porque etanol e biodiesel são benéficos ao meio ambiente, e ganham também os produtores, tanto os produtores rurais, pequeno, médio e grande produtor, quanto também os fabricantes, os produtores, os fabricantes de biodiesel e de etanol. A pauta também tem 2 propostas de emenda à Constituição. Uma delas permite aos brasileiros que vivem no exterior eleger parlamentares para representá-los no Congresso Nacional. A outra PEC concede adicional por tempo de serviço aos juízes e integrantes do Ministério Público. O benefício pode ultrapassar o teto salarial do serviço público, hoje no valor de R$ 29.400. O que acontece hoje é o seguinte: você assume como juiz em uma comarca e você acaba ganhando o mesmo que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então é preciso criar uma diferenciação, e essa diferenciação será criada pelo Senado Federal. Na lista, os senadores também têm projetos de lei, como o que regulamenta a aposentadoria especial para funcionários públicos portadores de deficiência. Seriam 25 anos de contribuição e 10 anos de exercício no serviço público, independente da idade. Também está na pauta da próxima terça-feira o projeto que regulamenta a permanência de forças estrangeiras no território brasileiro, desde que autorizadas pelo Ministério da Defesa. A ordem do dia, com a votação de matérias, começa às 16h e pode ser acompanhada ao vivo pela TV Senado. A Comissão de Ciência e Tecnologia faz nesta sexta-feira uma audiência pública em Salvador para debater o Plano Nacional de Banda Larga. A reunião começa às 8h30 da manhã na Assembleia Legislativa da Bahia. Será a segunda audiência sobre a expansão da internet rápida no país. A primeira foi no início do mês em Rio Branco, no Acre. Lançado em 2010, o Plano Nacional de Banda Larga quer popularizar o acesso à internet. A principal meta é oferecer o serviço a mais de 35 milhões de moradias até o final deste ano, cobrando uma mensalidade de R$ 35. Apesar de uma melhora registrada nos últimos anos, o serviço ainda deixa a desejar, principalmente no Norte e Nordeste. Segundo o IPEA, municípios dessas regiões chegam a ter 6 vezes menos acessos que cidades do mesmo porte no Sul e no Sudeste. Foram esses números que levaram a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado a propor a realização de debates públicos nessas regiões, consideradas mais carentes de serviços e infraestrutura de banda larga. E está prevista para amanhã uma audiência pública da Comissão Mista sobre mudanças climáticas na Assembleia Legislativa de São Paulo. Em debate, o financiamento de uma economia de baixo carbono, que provoca menor impacto ambiental. A audiência começa às 8h30 da manhã e é interativa. Perguntas e comentários podem ser enviados aos participantes pelo portal senado.leg.br/ecidadania ou pelo Alô Senado, 0800 61 2211. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação e nesta sexta-feira às 8h15 da manhã no Senado em Dia. Boa noite.